Em outubro de 2024, um Tecnam P-92 estava efetuando um voo em curva quando a aeronave girou de forma abrupta à esquerda, descendo rapidamente até o impacto com o solo. Este acidente foi filmado de dentro da cabine e o piloto divulgou o vídeo por meio de suas redes sociais. No impacto, o piloto e sua companheira sofreram lesões graves e ficaram várias semanas sob tratamento médico. Ainda em suas redes sociais, o piloto expressou surpresa com a perda de controle em curva, manobra que ele já tinha feito tantas vezes sem qualquer problema. E surpresa pelo fato de nunca ter sido alertado pelo seu instrutor de voo sobre os riscos daquela situação. Esse tipo de perda de controle, com um giro inesperado, é comum em acidentes onde o piloto, durante um circuito visual, tenta apertar a curva para o enquadramento da reta final, ou na operação agrícola, nas curvas de reversão, e está relacionado com voo descoordenado em elevados ângulos de ataque. Todo piloto precisa conhecer os perigos das curvas descoordenadas em altos ângulos de ataque, e esse é o nosso assunto de hoje. Na aviação civil brasileira, a perda de controle em voo é o evento com maior participação nos acidentes fatais entre os diversos tipos de ocorrência. Sozinho, esse único tipo é responsável por quase 40% dos acidentes fatais no Brasil. A perda de controle em voo pode ser causada por diversos fatores, como falha de sistemas da aeronave, condições atmosféricas específicas ou por técnicas de pilotagem inadequadas. Hoje, vamos conhecer apenas uma das situações associadas com técnica de pilotagem. De acordo com o resultado das investigações de acidentes, a maior causa de insucesso na recuperação de uma atitude anormal em voo está relacionada com a incapacidade do piloto reconhecer e recuperar do stall. Reconhecer e recuperar do stall? Como assim? Essa é uma manobra treinada desde os primeiros voos de instrução. Como pode acontecer de o piloto não saber reconhecer ou recuperar do stall? Para responder essa pergunta, precisamos revisitar alguns conceitos básicos como ângulo de ataque, stall e abordar seus efeitos nas curvas descoordenadas com elevados ângulos de ataque. Essa revisão é essencial para compreendermos os riscos das curvas descoordenadas. Para ajudar na demonstração do que acontece com o fluxo de ar sobre a asa na condição de curva descoordenada, tivemos a colaboração do comandante Gunnar Armin, que muito gentilmente se disponibilizou a fazer filmagens com seu avião acrobático DR-7. Gunnar colocou uma câmera no topo do cockpit e instalou dezenas de fios de lã sobre as asas para conseguirmos visualizar, daqui a pouquinho, o fluxo de ar naquelas condições de voo descoordenado. Mas antes dos vídeos do Gunnar, voltemos aos aspectos básicos. Observe essa aeronave em voo. Qual o seu ângulo de ataque aproximado? Quem acompanha o canal regularmente já sabe a resposta, mas é possível que alguns pilotos respondam que o ângulo de ataque dessa aeronave está em torno de uns 20 graus quadrados. Só que essa resposta está errada. Com essa ilustração apenas, não é possível responder qual o ângulo de ataque dessa aeronave. Por quê? Porque ângulo de ataque é o ângulo entre a corda média aerodinâmica da asa e a trajetória que o avião está se deslocando, ou seja, o vento relativo. Para sabermos o ângulo de ataque, precisamos saber qual a trajetória que a aeronave está fazendo. E naquela figura inicial do avião isolado, não sabíamos qual a direção do seu deslocamento. Ângulo de ataque, também chamado de AOA ou alfa, é diferente de atitude em arfagem, que é um ângulo entre o eixo longitudinal do avião e o horizonte. O eixo longitudinal não é necessariamente coincidente com a corda média da asa, mas deixamos assim nessa figura apenas para fins de simplificação. O importante é que essa imagem deixa muito claro que atitude e ângulo de ataque são dois conceitos diferentes. E quando o piloto não consegue diferenciar claramente esses dois conceitos durante o voo, ele pode ser incapaz de recuperar de uma perda de controle. Isso tem acontecido com frequência assustadora. Bem, o piloto tem controle sobre o ângulo de ataque atuando no comando em arfagem. Em situações normais, ao aumentar a pressão no manche para trás, ele está momentaneamente aumentando o ângulo de ataque até que o avião se estabilize em uma nova condição.
e aliviando a pressão ou empurrando o manche à frente, ele estará momentaneamente diminuindo o ângulo de ataque. Quando se comanda o aumento do ângulo de ataque, o aerofólio chega no que se chama de ângulo de ataque crítico, representado aqui em vermelho. Se houver um comandamento em arfagem, no sentido de aumentar ainda mais o ângulo de ataque, o aerofólio estola, a sustentação diminui e o arrasto aumenta. Tentar aumentar o ângulo de ataque além do ângulo de ataque crítico não tem eficácia na recuperação de uma perda de controle em voo. Relembrando, ângulo de ataque não tem relação com a atitude em arfagem, só com o vento relativo. Para deixarmos mais evidente esse conceito, digamos que esse aerofólio está acima do ângulo de ataque crítico. Vamos assumir então que ele está estolado, ok? Se houver uma mudança de atitude para, digamos, 30 graus picados, com o avião agora em uma trajetória descendente e mantendo o mesmo ângulo de ataque, a asa continuará estolada, mesmo com o nariz do aparelho apontando para baixo. Ângulo de ataque não depende de atitude, mas sim do vento relativo. Agora, com o avião voando nessa trajetória descendente em direção ao solo, qual seria a reação da maioria dos pilotos? A reação instintiva e natural seria tentar cabrar o nariz para interromper a descida. Mas com o avião estolado, acima do ângulo de ataque crítico, essa tentativa de recuperação é completamente ineficaz. Na grande maioria dos casos, o avião segue descendo estolado, com o piloto puxando o manche todo o tempo até o impacto com o solo, por não reconhecer que a asa pode estar estolada, mesmo em uma atitude de nariz baixo. Por isso, é importante o piloto reconhecer e diferenciar claramente os conceitos de ângulo de ataque e de atitude. Resumindo, o piloto deve ter sempre em mente que stall não depende de velocidade. Em qualquer velocidade de voo que o piloto execute um comando que aumente o ângulo de ataque e que ultrapasse o ângulo de ataque crítico, a asa vai estolar. O piloto deve lembrar que o stall pode acontecer em qualquer atitude em arfagem. A asa não enxerga o horizonte, a asa somente enxerga o vento relativo. Independente da atitude, de nariz alto ou de nariz baixo, se o ângulo de ataque estiver acima do ângulo de ataque crítico, o aerofólio estará estolado. Portanto, o stall só depende do ângulo de ataque, independente da velocidade, independente da atitude em arfagem. A velocidade stall que consta no seu manual de voo é apenas a velocidade stall a 1G e corresponde a um único ponto específico do envelope de voo que já vamos mostrar. Por último, nessa figura, a recuperação do stall só acontece com a diminuição do ângulo de ataque, que é feita aliviando a pressão para trás no manche ou mesmo empurrando o manche para frente, dependendo da situação. De novo, o piloto controla o ângulo de ataque através do comando de arfagem, a cabrar ou a picar. Agora vamos ver mais uma demonstração importante sobre o stall. Esse é o diagrama VN. Essa carta mostra o envelope de fator de carga e velocidades que determinado avião pode ou não voar. É chamado VN porque no eixo horizontal temos a velocidade de voo V, aqui indicada em milhas por hora, e no eixo vertical temos o fator de carga N, que é medido em unidade de força G. Essas linhas vermelhas representam o limite de fator de carga que pode ser alcançado em cada velocidade de voo no ângulo de ataque máximo da asa. Repetindo, no ângulo de ataque máximo. Ou seja, além dos limites dessas linhas, a asa está estolada. Mas hoje vamos nos concentrar apenas na parte de cima da carta, do voo com G positivo. A linha do envelope de voo nivelado a 1G aparece representada no velocímetro do avião, com a faixa verde se iniciando na velocidade stall 1G e terminando na velocidade máxima de cruzeiro, antes da faixa amarela. Na região do gráfico, acima da velocidade stall a 1G, acima da linha vermelha, a asa está estolada. Nesse exemplo, o stall acontece com 65 milhas por hora aproximadamente. Lembrando dos nossos exercícios de stall, se tentarmos aumentar o ângulo de ataque nessa situação, na velocidade stall a 1G, a asa estola e o fator de carga é aquele 1G limitado por essa linha vermelha. Mas se o avião estiver voando a 90 milhas por hora e o piloto aplicar um comando em arfagem que extrapole o ângulo de ataque crítico, essa asa vai estolar a 90 milhas por hora, produzindo um fator de carga de cerca de 2G, mas estará estolado a partir daí. E se o avião estiver voando a 120 milhas por hora e o piloto aplicar um comando em arfagem que extrapole o ângulo de ataque crítico, essa asa vai estolar a 120 milhas por hora, produzindo um fator de carga de cerca de 3,5G, mas estará estolada mesmo voando a 120 milhas por hora.
O objetivo de mostrar essa carta é deixar claro para os pilotos que, mesmo voando dentro da faixa verde do indicador de velocidade, o avião não está protegido contra o stall. Por quê? Porque se o piloto atuar nos comandos de voo, aumentando excessivamente o ângulo de ataque, o stall pode acontecer em qualquer velocidade de voo. Agora que relembramos conceitos importantes sobre ângulo de ataque e stall, vamos entender o que acontece em condições de voo descoordenado. Vamos pegar um modelo genérico de aeronave e imaginar que essa aeronave está se deslocando em voo reto, nivelado e coordenado. Nesse caso, há uma distribuição uniforme do fluxo de ar sobre as asas. Porém, se permitirmos uma derrapagem, isso resultará na fuselagem do avião sombreando e turbilhonando parte do fluxo de ar que passa sobre a asa, diminuindo a sustentação total produzida naquele lado e resultando em uma tendência de rolamento também para aquele lado. Em situações de voo com baixo ângulo de ataque, essa simetria de sustentação pode ser bem controlada com o uso dos ailerons. Então, agora, com esse conceito em mente do sombreamento da fuselagem sobre as asas, vamos ver o que acontece nas 3 condições comuns de voo descoordenado. 2 delas são normalmente benignas, mas uma delas é mais perigosa. Primeiro caso, a glissada frontal. A glissada frontal é uma manobra aprendida pelos pilotos desde o seu treinamento inicial de voo. A partir do voo coordenado com a bolinha centrada, o piloto atua nos comandos de voo, aplicando pedal para um lado e rolamento para o lado oposto. Essa manobra é usada quando se deseja aumentar o arrasto total da aeronave, geralmente para aumentar a razão de descida em aproximações onde o avião está muito acima da rampa prevista e sem causar aumento da velocidade. Neste exemplo, foi aplicado o pedal direito e rolamento à esquerda. A aeronave está glissando frontalmente em direção à pista de pouso. O indicador de derrapagem, pela posição da bolinha, mostra que a cauda está à esquerda da trajetória da aeronave e o nariz, obviamente, à direita. Nessa condição, a asa passa a ter parte do seu fluxo de ar sombreado e turbilhonado pela interferência da fuselagem. Em situações de elevado ângulo de ataque, que não são comuns na glissada frontal, essa assimetria de sustentação provocaria o abaixamento da asa direita, uma situação benigna que traz o avião para uma condição de voo normal. Segundo caso, a glissada em curva. Vamos partir da situação de uma curva coordenada à esquerda com a bolinha centrada. Nesse caso, se o piloto aplicar o pedal direito, pedal de fora da curva, ele estará na situação de glissada em curva. Nessa condição, a fuselagem sombreia e turbilhona parte do fluxo de ar que passa sobre a asa direita. No caso de se voar com elevado ângulo de ataque, a assimetria de sustentação entre as 2 asas provocaria o abaixamento da asa direita, da asa de fora da curva, uma situação que traria o avião para uma condição de asas niveladas. Agora, vamos ver o efeito da glissada em curva demonstrada pelo comandante Gunnar. O avião é colocado em uma curva à esquerda, o piloto vai comandar o pedal à direita e isso vai ser visto pela inclinação dos fios de lã para a direita. O fluxo de ar sobre a asa direita fica sombreado e sofre turbilhonamento pela fuselagem, o que é visto pelo comportamento errático dos fios de lã. A asa direita estola primeiro, resultando no seu abaixamento e levando o avião para uma atitude de asas niveladas. Vejamos novamente em câmera lenta. Esse é o comportamento esperado para a maioria das aeronaves. Entretanto, alguns modelos podem ter uma resposta mais abrupta, induzindo a um rolamento rápido para fora da curva. Por isso, é importante conhecer o comportamento específico do seu tipo de aeronave e reagir adequadamente, diminuindo o ângulo de ataque ao perceber qualquer comportamento relacionado com o stall. Terceiro caso, a derrapagem em curva. Aqui aparece uma situação de risco e que merece a atenção dos pilotos. Imaginemos uma aeronave em curva coordenada à esquerda. Existem algumas condições de voo onde o piloto deseja apertar o raio de curva.
Por exemplo, quando está na perna base e não quer ultrapassar o curso da reta final. Ou quando faz um balão para se alinhar com a faixa de pulverização. E o piloto age aumentando o rolamento e aplicando o pedal de dentro da curva. Vamos isolar os efeitos e considerar apenas a aplicação do pedal de dentro da curva. Esse comando do pedal para dentro da curva provoca diversos efeitos. Primeiro, o fluxo de ar sobre a asa de dentro da curva vai ser sombreado e turbilhonado pela fuselagem. Em consequência desse sombreamento e turbilhonamento, existe uma perda de sustentação em parte da asa de dentro da curva. Segundo, com a aplicação do pedal, a asa de fora se adianta, ganhando sustentação em relação à asa de dentro, aumentando a tendência de rolamento para dentro da curva. Como resposta natural para conter o rolamento, o piloto atua comandando o manche na direção oposta. Isso deflete para baixo o aileron de dentro da curva, aumentando o ângulo de ataque local na ponta da asa. Terceiro efeito. Com a aplicação do pedal de dentro da curva, o nariz aponta para baixo. A aeronave tende a perder altura e a reação natural do piloto é puxar o manche para deter o afundamento. Essa reação aumenta o ângulo de ataque ao longo de toda a envergadura da asa. Porém, como a asa de dentro da curva tem uma parte sombreada e turbilhonada pela fuselagem e tem uma parte na extremidade com maior ângulo de ataque local pela deflexão do aileron para baixo, se chegarmos próximo ao ângulo de ataque crítico, independente da velocidade, a asa de dentro vai estolar primeiro e o avião vai rolar para dentro da curva e para baixo. Essa outra filmagem feita pelo comandante Gunnar ilustra bem o que comentamos sobre derrapagem e curva. O avião vai entrar em curva à esquerda e o piloto comanda o pedal de dentro da curva. A asa de dentro da curva estola primeiro e o avião rola na direção da asa de dentro e aponta o nariz para baixo. Veja em câmera lenta. A resposta correta, ao se perceber comportamentos característicos de stall seguido de rolamento, deve ser reduzir imediatamente o ângulo de ataque. Porém, quando o avião começa a rolar para dentro e para baixo, a tendência natural do piloto não treinado é puxar o manche, mantendo elevado o ângulo de ataque, e contrariar o rolamento com o aileron para o lado oposto, duas ações que pioram o giro para dentro da curva. É muito importante que o piloto entenda que sua resposta deve envolver uma redução do ângulo de ataque, contrariando o instinto de puxar o nariz. No acidente com o Tecnam, o avião iniciou o giro descendente à esquerda e o piloto teve a reação intuitiva de puxar o manche e contrariar o rolamento com o aileron. Isso mantém a asa estolada e não dá resultado. A resposta correta deve ser diminuir o ângulo de ataque, aliviando a pressão no manche, ou mesmo empurrando o manche para frente e aplicar pedal para o lado oposto. Depois que a asa sair da condição de stall, aí sim os comandos de rolamento e de cabrada terão efetividade. A resposta intuitiva piora a situação, e foi isso que aconteceu com o piloto do Tecnam. O piloto precisa se condicionar a reagir adequadamente. Isso pode ser feito pelo exercício chamado de voo mental. Imaginar uma situação e replicar fisicamente as respostas que você teria naquela situação. Depois de repetir algumas dezenas de vezes, sim, dezenas, isso vai condicionar uma memória muscular que aumentará a chance do piloto reagir corretamente, ao invés de aplicar uma resposta instintiva e incorreta. A necessidade de reagir diminuindo o ângulo de ataque ficou evidente em um outro acidente com aeronave leve, agora envolvendo um Cirrus SR-22. O avião estava retornando ao aeroporto, inicialmente com a intenção de fazer uma perna do vento pela direita para a pista 01. Próximo ao través da cabeceira 1-9, o piloto mudou de ideia e decidiu entrar em uma perna base pela esquerda para 1-9. Quando a aeronave estava próxima ao eixo da pista, o piloto comandou uma curva à esquerda. Ao perceber que o avião ia ultrapassar o eixo da pista, o piloto apertou a curva, aumentando o ângulo de ataque ao longo de toda a asa e aplicando o pedal de dentro da curva. Como acabamos de ver, isso induz a um stall da asa de dentro. Mas nesse caso, o piloto foi rápido e assim que percebeu o stall, aplicou pedal direito com grande amplitude.
Porém, ele não reduziu o ângulo de ataque, mantendo a pressão no manche para trás. Resultado: com a pressão no manche para trás e o pedal todo aplicado para o lado oposto, o piloto comandou uma manobra conhecida como Snap Roll. Como o avião estava voando muito baixo, não houve espaço para fazer uma recuperação e o Cirrus atingiu o solo, provocando a morte dos 2 ocupantes. A filmagem feita pelo comandante Gunnar, comandando o pedal de fora da curva em toda amplitude com elevado ângulo de ataque, demonstra como o rolamento é abrupto e praticamente incontrolável para o piloto sem treinamento. Novamente, a recuperação de qualquer atitude anormal deve garantir que a asa não esteja estolada. Isso inclui uma reação inicial de aliviar a pressão no manche ou mesmo empurrar o manche à frente para fazer a asa voltar a voar e retomar o controle da aeronave. Essa situação de stall de uma das asas em curvas derrapadas é uma condição frequentemente encontrada nas operações agrícolas durante as curvas de reversão usada durante as aplicações de produtos. E mesmo quando o avião está acima da velocidade stall para a curva sustentada, se o piloto aumentar a puxada, resultando em aumento do ângulo de ataque, a asa pode encontrar o ângulo de ataque crítico e resultar nesse tipo de perda de controle. Existem várias outras condições que serão exploradas em um próximo vídeo sobre operação agrícola, mas um dos tópicos ainda é pertinente aqui: o efeito do torque do motor. No acidente com o Tecnam, o piloto havia reduzido a potência durante a curva esquerda. E em determinado momento ele voltou a aplicar potência máxima, rapidamente, em uma tentativa de recuperação. Acontece que a aplicação de potência em motores a hélice, que giram no sentido horário, visto da cabine, tem um efeito de torque que faz a fuselagem rolar para a esquerda, tornando ainda mais crítica a situação que ele se encontrava e impedindo a recuperação. Vários acidentes graves, como os que vimos, poderiam ser evitados, primeiro, mantendo a aeronave coordenada durante as manobras. Segundo, não permitindo voo descoordenado com elevado ângulo de ataque. Lembre-se que o stall pode acontecer em qualquer velocidade se o ângulo de ataque crítico for excedido. Se o piloto perceber que está precisando apertar muito uma curva para interceptar a reta final, ou puxar demasiadamente o nariz durante o balão, deve considerar cancelar a manobra e reiniciar um novo procedimento. E terceiro, aplicando a técnica correta de recuperação, diminuindo o ângulo de ataque e entrando com os comandos de rolamento e guinada adequados. Pense um pouco sobre esse assunto e faça esse condicionamento com o voo mental. Pode fazer toda a diferença na hora que você precisar dessa habilidade. Por último, eu gostaria de deixar meus agradecimentos ao comandante Gunnar pela gentileza em fazer as filmagens que ilustram esse vídeo. Muito obrigado e bons voos!